está o ministro Haddad anunciando decisões extremamente importantes. É por isso que a gente já tem aqui no nosso estúdio a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Contingenciamento em bloqueio para cumprir o arcabouço, que vai ser cumprido já em 2024 e 2025, e fizeram uma análise extremamente minuciosa nas palavras do ministro, um pente fino por 90 dias para analisar as despesas obrigatórias com números dos ministérios e um corte de 25, quase 26 bilhões de reais, Thaís. Márcio, o que o ministro acabou de dizer é como ele acabou de demonstrar como se faz gestão das contas públicas do país, de um modelo de gestão e de política fiscal que ele mesmo adotou. O corte de despesas obrigatórias dessa magnitude, 25 bilhões de reais, ele está um pouco estimado acima do que muitos economistas apontam que seja factível, fazendo apenas esse pente fino. Quer dizer, tem muita coisa para se rever. A forma como se gasta no Brasil é tão importante ser revista como o quanto se gasta em diversas áreas. Agora, o arcabouço fiscal, a gestão das contas públicas, ela vai depender, sobretudo, de um aprofundamento das despesas. Os economistas já estão chamando atenção para o problema da Previdência, para o problema de vários benefícios da assistência social do governo por causa da política de reajuste real do salário mínimo acima, não só acima da inflação, mas também levando em consideração o crescimento dos anos anteriores. Então, essa é uma bomba relógio que vai se impor nos próximos 3, 4 anos para o governo federal. O presidente Lula já disse que não vai mexer nisso. Há uma questão também de como crescem as despesas de saúde e educação. Quer dizer, para agora, essa demonstração do ministro é uma demonstração importante. Não é só o que ele está falando, mas como ele está falando, ele está liderando aquilo que ele tem a obrigação de fazer como ministro da Fazenda e demonstra que ele continua tendo confiança do presidente Lula. Essa é uma demonstração super importante, porque até aqui o que se via era um ministro da Fazenda mais isolado, em que as decisões sobre a economia estavam sendo muito mais políticas, muito mais de bravatas do que de condução da gestão das contas públicas. Então, Márcio, a conta ainda não fechou. O ministro ainda vai precisar se aprofundar mais nas despesas. Quer dizer, há problemas estruturais e problemas estruturais que estão sendo criados pela própria política do governo, como essa do reajuste real do salário mínimo. Então, isso pode ficar um pouco mais para frente. Mas o governo não vai se livrar de mexer nisso. Agora, é uma demonstração importante, ele está demonstrando que, primeiro, continua sendo o líder e continua sendo o condutor da política econômica do governo, tem o ouvido do presidente da República. Nós acabamos de falar aqui sobre a conversa que ele teve com Lula e o efeito que teve isso, não no dólar, mas no comportamento do presidente. Claro. E agora a gente assiste, então, a uma condução do que se esperava desde o começo do ano. Quer dizer, ele citou março, né? Desde o começo do ano que há uma cobrança para, mas como é que vocês vão fazer? Mas quanto é? Como é que vocês vão fazer? E ele está começando a dar essa demonstração. Ontem o Caio Megali, que é economista-chefe da XP Investimentos, disse uma coisa no WW muito interessante. Ele disse assim, falar só não vai mais adiantar não, o governo vai ter que mostrar. Mas é importante o ministro da Fazenda falar. Mas vai precisar mostrar. Principalmente porque só se falava em arrecadação e não se falava em corte. O modelo deles, o modelo apresentado por ele é um modelo de aumento de receita e ele já buscou essa receita. Boa parte da arrecadação que está crescendo já é em função das medidas que ele adotou. E tem muita injustiça tributária, tem muita distorção nessa arrecadação tributária no Brasil que precisa ser corrigida, né? Agora, há uma questão estrutural de gastos das despesas obrigatórias que o ministro não vai escapar de lidar. Thaís Herédia volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. A gente pode voltar também sobre esse assunto, claro, com as repercussões dessas determinações anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Obrigado, Thaís.